Salve entusiastas, meu nome é Marcelão, estamos aqui no espaço X da questão para ter aquele papo informal e informativo a respeito do universo dos Filhos do Atom. Faz tempo que eu não falo, né? Aqui no espaço X da questão. E, bom, pelo menos hoje é um dia especial para mim, porque vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou falar sobre os filmes da Fox. Porque, para quem acompanha nosso canal, já sabe que eu tenho muitas ressalvas a respeito desses filmes que foram feitos pela 20th Century Fox, né, que levaram os X-Men pela primeira vez no cinema, né? E eu, como fã incondicional, maluco, tive uma esperança incrível, fiquei maravilhado quando fiquei sabendo dos filmes. Eu acredito que para um fã, o que ele mais quer, de fato, é ver os personagens dele no longa, né? Então, assim, a princípio eu queria pedir para vocês deixarem um like, né? E se inscreverem no canal, né? Que é importante para a gente, porque esse trabalho que é feito aqui pelo canal é muito complexo, é informativo, né? Então, para ter embasamento, para ter informação, a gente tem que fazer toda uma pesquisa. E é feita assim, né? Para levar para vocês as informações pertinentes do universo dos X-Men, dos personagens, enfim. E vamos aos fatos. Olha, na minha opinião, para avaliar um filme do gênero super-heróis dos quadrinhos, você precisa de 3 pontos fundamentais. Primeiro, conhecer o gênero super-herói dos quadrinhos. Tá? Segundo, saber as características particulares dos universos fictícios dessas editoras e suas propostas. Terceiro, conhecer a estrutura de construção de um roteiro de quadrinhos e dos filmes. E saber, inclusive, como é feita uma adaptação. Sem esses 3 pontos, você não vai ter embasamento para sustentar sua avaliação. E só vai apresentar um ponto de vista vazio. Beleza? A Marvel Comics vendeu os direitos de produção cinematográfica de alguns dos seus personagens principais. Ou seja, os que mais davam dinheiro para a editora na época. Entre esses estavam os X-Men, que eram o carro-chefe da editora. Nessa época, os filmes de super-heróis ainda eram uma aposta duvidosa. Tanto que, para convencer os investidores que não queriam se arriscar, e partindo desse princípio, decidiram usar fórmulas prontas, estabelecidas em formatos que já deram certo e fizeram sucesso. Roupas coloridas no cinema não funcionavam na cabeça deles. Não vai dar credibilidade aos personagens. Roupa preta não funcionou com o Batman. Então vamos colocar os trajes pretos nos X-Men também. Não funcionou com o Batman. E não se enganem, foi essa desculpa de surto de criatividade que criaram as teias orgânicas do Homem-Aranha e o Hulk de 8 metros de altura. Lembra daquele filme do Hulk? É um filme até legal, mas fala sério, né? 8 metros de altura não. Quem poderia imaginar que a Marvel viria no futuro com todos os seus personagens devidamente coloridos e com eles conquistaram as maiores bilheterias de todos os tempos? Acredito que muita gente ainda não sabe que as características base do universo Marvel é que seus personagens existiriam no nosso mundo, tá? Na nossa realidade. Um espelho idêntico ao nosso mundo real, só que habitado por seres com poderes incríveis, super seres, super-heróis, super-vilões, etc. Respeitando, inclusive, a evolução dos seres humanos nessa realidade, que é a realidade que nós conhecemos, né? E todos os acontecimentos históricos ocorridos, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, tudo isso daí. Tá claro? Então vamos aos filmes. O filme inicia com a bela definição do Professor X sobre a mutação do Gen X. Começou bem, né? Abriu bem, eu fiquei maravilhado.
aquele efeito bonito, logo, né? E o professor X, né? Com a voz dele, fazendo uma abertura perfeita. Lembra que eu falei para vocês da Segunda Guerra Mundial? A data dos acontecimentos da origem do Magneto, com relação à história, estava errada. Mas o apelo dramático foi tão forte e marcante que eu deixei passar. Achei interessante ver tudo aquilo, foi bem feito, né? Apesar da data que eles colocaram os acontecimentos, né? Em seguida, a origem da vampira. Aquele lance da adolescência, do primeiro beijo. Ok, né? Achei interessante. Aí eu pensei, bom, ela aparecendo novinha, estão abordando acontecimentos do passado dela. Mesmo porque a vampira adolescente não tem contato com os X-Men. E só vai fazer parte da quinta formação dos X-Men no futuro. Tá? Daí, a vampira adolescente vai para Alberta, Canadá. Ela encontra com o Wolverine brigando dentro da jaula. Uma época remota da juventude do Wolverine. É apresentado o ator Hugh Jackman. Muito alto. Mas, incrível, ele tem a mesmíssima cara do personagem. Eu lembro que quando apareceu aquela cena do bar, que é das garras, né, que ele faz muito aqui nos quadrinhos, né? Apesar dele estar muito alto, né? Porque sabe o que acontece? Vale da Estranheza. Você já ouviu falar do Vale da Estranheza? O seu cérebro ele passa a não associar algumas coisas. Porém, a cara do personagem, do Hugh Jackman, me impressionou. Beleza. Aparece uma mulher ruiva, né? Troca a cena, aí eles vão para a civilização ali, pá, um lance que parece... A jovem em questão é a Jean Grey. Eis que, apresentando o grande vilão, surge o Magneto. Eu sou muito fã do Ian McKellen, muito fã. Só que eu olhava para o Magneto assim. Para quem não sabe, o Magneto nunca enfrentou os X-Men tão velho. Estou dizendo, nunca enfrentou os X-Men tão velho. Aí aparece depois, né? Segue os acontecimentos, aparece o Dente de Sabre. Grande, um ator grande, escolheram, né? Porém, uma fera ignorante e sem nenhuma personalidade. Totalmente diferente do Victor Creed dos quadrinhos. Inteligente, ardiloso e assustadoramente psicótico. Aquele é o Dente de Sabre. Finalmente, a ação. Aparece Tempestade, o Cíclope. Uma cena de ação com uma pergunta na minha cabeça. Né? Porque a cena corre e tudo mais. Achei interessante. Só que eu pensei, por que a Tempestade não apagou o fogo no interior do furgão? O poder dela. Né? Olhei para o Cíclope, achei ok. Né? Porque o James Marsden, com o visor, essa parte de baixo aqui do rosto do ator é fundamental para a construção do visual do Cíclope quando ele coloca o visor. Eu achei legal, eu falei, nossa, eu vi o Cíclope ali, apesar da roupa preta eu via. Corta para a Jean Grey, ao lado do Scott Summers, né, depois que o Wolverine vai para a mansão, acorda e tudo mais. Aí passa a cena, né, que ela passa do lado do Scott. A atriz é visivelmente mais velha que ele. Depois foi confirmar a idade dela para ver se eu não estava enganado, sabe? Porque, como eu falei para vocês, tem coisas que a gente bate o olho assim e eu sou muito detalhista. Aí eu fui ver, né? A atriz Frank Jansen, na época, era 10 anos mais velha que o ator James Marsden. Ela era mais velha que o Hugh Jackman. Pra que isso, né? Eu fiquei me perguntando, mas não sabe por que isso, né? Depois eu fui usar um raciocínio mais lógico. É que eles pensaram em direcionar a personagem para os braços do Logan. Ela estava muito mais próxima, o visual dela, a atriz escolhida já foi feita para funcionar como um par romântico pro Logan. Desconsiderando o Scott, né? Isso para visivelmente os dois funcionarem melhor como um casal, né? Do que ela ao lado do Cíclope, que tinha 26 anos no ator na época. Outra surpresa.
Na sala, no escritório do Xavier, que está acontecendo tudo isso que eu estou falando para vocês, tá a Jubileu, né? Assim que o Logan entra na sala, ela sai, os 3 personagens. A Jubileu, a Kitty Pryde e o Bob Drake. Bob Drake, personagem da primeira formação dos X-Men. Todos, basicamente com a mesma idade. Isso começou a me incomodar, né? Na conversa que Logan tem com o Professor X, ele comenta que não conhecia o Dente de Sabre. Que já fazia quase 15 anos que Logan procurava por respostas sobre seu passado. 2 informações totalmente erradas. Segundo Xavier, foram as crianças da escola que colocaram o nome do grupo de X-Men. Outra informação errada. É engraçado que, para quem não lê os quadrinhos, isso aí não... O pior, eu falo pior, porque faz com que as pessoas acreditem que aquilo que você está vendo é o que é os quadrinhos, e não é. Esses acontecimentos que me incomodaram não existem nos quadrinhos, não é assim que funciona. Uma nova cena de ação. Logo de cara, o líder Cíclope é feito de idiota pelo Groxo. Para quem não sabe, o visor do Cíclope não pode ser removido com tanta facilidade, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, aquele modelo em questão, que ele aparece ali na rodoviária, né? Uma coisa assim, foi projetado para ser fixado em seu traje de combate. Traje esse que perdeu seu destino, perdeu seu sentido e significado, porque foram projetados para essa ocasião. Os trajes que os X-Men usam, de moléculas instáveis, eles foram feitos para combate, não é um enfeite. Se eles vão para um combate, eles vão devidamente trajados. É a mesma coisa que um soldado que vai para a guerra. A analogia é exatamente essa, entendeu? Essa cena mostra alguns aspectos interessantes dos poderes dos personagens, mas também demonstra que os X-Men não possuem nenhuma interação entre eles e nenhum treinamento de combate. O combate entre o professor e o Magneto foi muito interessante. Demonstrou uma coerência na manifestação dos poderes do Professor X. A Jean Grey, meu Deus do céu. Cronologicamente, gente, meus queridos, na idade em que ela se encontra, os poderes dela já estariam muito elevados. Muito. Outra coisa que vocês podem conferir nos primeiros vídeos do nosso canal, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês podem conferir nos vídeos do canal. Tudo. É que, historicamente, de longe, a primeira formação dos X-Men é a mais bem treinada de todos os tempos. A mais bem treinada. Porque é assim, quando você começava a ler as histórias dos X-Men, todas, principalmente nas splash pages, que são as primeiras páginas, né? Mostravam eles treinando exaustivamente na sala de perigo. Até um pouco antes da sala de perigo. Mas era constante o treinamento que eles tiveram durante muito tempo, várias edições. A primeira formação dos X-Men. Para eles aprenderem a lutar coesamente, né? Eles terem aquela interação, um conhecer o outro, quando está no ambiente de combate. E eles dominarem os poderes deles, né? Então, o que foi mostrado ali não tem nada a ver com a criação do objetivo do Xavier, que era transformar os alunos dele em combatentes. Tá? Então, eles eram muito bem treinados. Isso não mostrou no filme. A última luta. Gostei do Pássaro Negro. Quando apareceu o Pássaro Negro, eu falei, nossa, que incrível. Apesar da incoerência dele sair debaixo de uma quadra, né? E as crianças tudo, nossa, aquela sequência. Não. Toda a ação foi orquestrada para apresentar algum aspecto conveniente da manifestação dos poderes dos personagens, com um único objetivo. Eles davam aquela mostrada assim por cima, mais ou menos, como que era a manifestação do poder em ação. Mas tudo muito dosado, sabe? Sabe para quê? Para fazer o Wolverine brilhar.
Olha, gente, eu me esforcei, viu? Eu me esforcei. Eu fui assistir esse filme 2 vezes no cinema. 2 vezes. Com toda a boa vontade e sem empolgação e com mais calma, eu tentei apreciar a obra. O problema é que o filme foge tanto à obra original dos quadrinhos que não tem adaptação que justifique. Bom, tudo ainda vai piorar muito mais, viu? Então, depois de que eu falar de todos os filmes, aí eu vou fazer uma avaliação geral, tá? Então, os pontos fundamentais que eu queria passar para vocês a respeito dessa primeira produção cinematográfica dos X-Men foi essa. Tá? Porque eu sou muito fã mesmo. E eu sou colecionador dos X-Men. Então, quem tem esse amor pela obra, consegue identificar isso. Quem lê uma revista ou outra, né, não vai se ater nesses detalhes. Né? E assim, infelizmente, eu esperei que tudo fosse melhorar, mas não é o que vai acontecer nos próximos filmes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do filme, dá um like pra gente que é muito importante, inscrevam-se no canal mais uma vez, estou pedindo pra vocês. Um abraço e até os próximos vídeos.